Fraternidade de Luz. Vamos lá para mais um vídeo, Energias Yin e Yang, despertando a espiritualidade que existe dentro de você. Bom, vamos ver aqui o que vem de orientação para as energias Yin e Yang. Vamos ler aqui. Yin e Yang. Vamos iniciar pelo feminino. Qual é a orientação? O feminino está como a solitude e a criança aqui, que é o forasteiro. E temos voltado para si e a aventura, a transformação, e a gente tem a participação. Bom, antes de iniciar essa leitura, eu tive um insight onde o espiritual me passava a palavra limite. Eu acredito que os despertos vão começar a notar que tem um limite que é estabelecido para cada um de nós, né? Que a gente consegue romper algumas barreiras, claro, mas que neste momento, pelo menos, a gente está se deparando com um limite na matéria. Tem algo que a gente quer acessar, porém é como se tivesse bloqueado, né? Isso para a gente, para todos nós, né? E o feminino, ele tá nessa energia de como se estivesse despertando para uma nova realidade, sentindo a fragilidade, a imaturidade, a energia ingênua de uma criança. Então, assim, eu sinto que o feminino foi atraído por uma grande luz, por uma grande verdade, né? Por uma grande possibilidade de realização, e se deparou mesmo com um bloqueio ali. Então, é um momento de bastante silêncio, de introspecção, de olhar para dentro. O feminino num processo de priorização de si. Eu não sinto a energia do feminino uma energia de desespero, não sinto o feminino numa energia de medo, mas é como se o feminino sentisse que algo foi te negado, né? O feminino visualizou, viu, mas não teve acesso, né? Não conseguiu possuir aquilo, não conseguiu obter aquilo. Então eu sinto que o feminino nesse momento se volta para si, tentando entender o máximo possível sobre essa situação, tá? Vamos ver a energia do masculino. Qual é a energia Yang? Como está o Yang nesse momento? O compartilhar e a luta. A cura e a repressão. Bom, como que eu vejo aqui a energia do masculino, né? O feminino numa energia bastante
individual, né? E esse masculino numa energia de partilha, de dividir, de misturar. Eu sinto aqui que tem um conflito muito grande na mente do masculino em relação até mesmo a forçar um tipo de compartilhar, né? Já o feminino numa energia bastante introspectiva, numa energia muito nova. Eu não sinto o feminino nessa energia de compartilhar. Não. Aqui tem uma dicotomia, né? Tem uma dualidade entre esse feminino e esse masculino, mas eu sinto assim que há uma dança entre esse feminino e esse masculino, mas não está tendo uma dinâmica assertiva, pelo menos não para a gente aqui na matéria, porque o feminino não está conseguindo, não é que não está conseguindo, o feminino está se dedicando a si e esse masculino querendo compartilhar, né? Então são duas energias que estão diferentes e eu vejo que o masculino ele está forçando uma situação. Vamos ver aqui o que o espiritual espera do Yin e Yang, o florescimento e a compreensão. Eu vejo aqui que o espiritual também traz dois caminhos aqui. Eu sinto que não há uma partilha nesse momento, pelo menos não é isso que é a proposta do espiritual nesse momento. Eu vejo que o feminino distinto mesmo ao masculino, feminino muito observador, se sentindo preso numa estrutura, né, observando muito pessoas semelhantes, situações semelhantes à sua, e o feminino ali observando tudo isso, né? É como se o feminino não conseguisse acessar mesmo algo. Mentalmente, esse feminino tem algum bloqueio, tá? Tem algum bloqueio. E já o masculino precisa dessa energia de exteriorizar, botar para fora, né? Florescer mesmo, compartilhar a sua intimidade, as suas coisas. É como se o masculino fosse a vitrine do feminino, né? O masculino ali numa exposição agressiva para aquele feminino comprar aquilo, mas aquele feminino observando a performance desse masculino. E, de certa maneira, esse feminino não se sentindo compatível com aquilo, né? Como se esse feminino quisesse muito, mas não se sente compatível àquele masculino, tá? Vamos ver aqui palavras soltas, feminino. Gentileza. Carinho. Atenção. Gestos majestosos. Tá, uma frase aí. Feminino vulnerável.
dois corações. O tempo. Vamos ver o masculino aqui. Palavras soltas. Espírito. Falando com o espírito. Eterno. Porção. Amor. Frase: coração aberto. Sentimentos. Atração. Paixão. Solitude. Abraçar. Então, eu vejo que a dinâmica é exatamente essa que eu disse, né? O masculino, é como se o masculino tivesse se exibindo para o feminino, né? De certa maneira, ali numa vitrine e tentando ali de todas as maneiras ter esse feminino, né? O feminino numa atitude bastante delicada, pomposa, mas distante, né? Eu sinto assim que o masculino ele vai fazer todo o seu espetáculo, porém aqui é como se esse masculino tivesse também que em algum momento, ao fim desse espetáculo, se retirar e aceitar essa solitude também, tá? Que o espiritual espera, palavras soltas, revelação, segredos, intenções, balanço, emoção, e uma grande epifania. Aqui uma frase, né? E aqui a balança e reciprocidade, harmonia. Bom, é isso. Agora eu ganhei aqui da minha querida Lucimar dois oráculos maravilhosos aqui. Agradeço, nem mandei mensagem ainda para ela. Tão corrido que foi. Mas agradeço aqui em público, adorei. Vamos ver aqui feminino, qual que é a energia do feminino aqui. Vamos ver a energia do feminino. Abro-me à sincronicidade do mistério. Masculino. Sou nada para ser o todo. Espiritualidade, o que espera. O que a espiritualidade espera? Aprendiz. O aprendizado é leve e eterno. Vamos ver aqui qual é a energia do feminino. A mandala. Encantamento. Laçador de sonhos. Essa mandala. Então, a impressão que eu tenho é que o feminino
ele realmente está passando por um momento onde ele está sendo obrigado a filtrar algumas coisas em relação aos desejos, sonhos. Eu sinto assim, o feminino num momento assim de grande partilha consigo mesmo, né? Das suas, dos seus sonhos mesmo, da sua imaginação. Mas ainda tem essa impressão de bloqueio, tá? De bloqueio mesmo. Vamos ver o masculino. Visão e o gavião real. Cachimbo sagrado. Abertura e a coragem. Onça pintada. O masculino, ele tá passando pelo momento e vai ser bem longa essa fase do masculino, porque eu vejo que o masculino, ele precisa passar por esse processo de rejeição, né? Como o feminino já passou, né? Por esse processo de não. E o masculino entender um pouco como funciona esse processo do espiritual. O masculino, ele precisa dar esse mergulho profundo nesse espiritual. Eu sinto assim que está uma leitura bastante interna, tá? Eu tô sentindo que a energia do feminino tá muito mais predominante. Por isso que há um esforço muito grande do masculino adentrar a essa parede, né? E o feminino, ele vê o masculino, mas é como se ele não se sentisse compatível, tá? Vamos lá, qual o sentimento do masculino pelo feminino? A temperança, tem um distanciamento aqui, né? Tem um distanciamento e o 7 de espadas. É como se o masculino sentisse que o feminino é como se o feminino escondesse alguma coisa ou tivesse se sabotando, sabe? O masculino tem um sentimento pelo feminino de um time, é como se tivesse um certo desequilíbrio ali acontecendo, tá? O sentimento do masculino, né? E esse 7 de espadas ali mostra muito bem o imperador, o 7 de espadas e a temperança. É como se esse masculino ele sentisse que esse feminino ele não está querendo se conectar com esse masculino por questões de insegurança, por questões de enganos que o feminino já teve. Mas eu realmente sinto assim que o masculino hoje sente que há um desequilíbrio no feminino. É como se esse feminino tivesse carregando aí um peso muito grande, né, em relação
a enganos, mentira, roubo. É como se tivesse muitos bloqueios, muita coisa ali que o feminino ele precisa soltar em relação a esse próprio masculino, né? Isso eu acredito que esse masculino ele não tira, né? Ele não se coloca numa posição de a parte, né? A parte dessa situação. Mas é como se ele pensasse assim que é uma longa estrada e que vai ter que ter paciência e vai ter que ter uma troca muito grande, porque aqui provavelmente houve muitas mentiras, muitas coisas. Tem casos aqui que tem problemas legais, né? Tem muita coisa, muita coisa. Então é como se esse masculino sentisse esse feminino distante, até mesmo com uma dificuldade de se equilibrar, de ter mais paciência, porque houve uma troca injusta aqui, né? Uma troca, é como se o masculino entendesse que esse feminino ele foi roubado, né? Ele foi enganado e que esse feminino carrega isso, né? Carrega. Vamos ver aqui o pensamento do masculino em relação ao feminino. O Sol e o Rei de Paus, né? Assim, ó, 3 energias de fogo aqui: Sagitário, Leão, e aqui a gente tem Áries, né? Confirmando aí energia de fogo. O que é o fogo? Transforma, inspira, avança. É o espiritual. Então, o masculino muito nessa energia de transformação. A mente do masculino, né? O que o masculino pensa em relação ao feminino? A vida, o nascimento, a revelação, o prazer, a amizade, né? O sagrado. Então, o masculino ele está numa energia muito forte, porque já veio 2 arcanos maiores, né? A temperança, o sol. É um masculino que teve realizações, está tendo uma clareza muito grande sobre o mundo, sobre a vida, uma vontade muito grande de expandir, de conhecer, de avançar no mundo, avançar com o feminino. Mas tem uma energia aqui de também o masculino ter começado muito eufórico, talvez sem um equilíbrio, e agora está sendo freado, né? Eu sinto assim que o masculino estava andando, caminhando assim com uma certa velocidade, mas está encontrando nesse momento esse bloqueio do feminino. Vamos ver aqui qual a intenção desse masculino. 3 de copas, a amizade, né? Confirmando com a carta do Sol. Então, o Sol traz essa energia de felicidade, junto com o 3 de copas, amizade, festa, comemoração, nascimento. Então, na cabeça do masculino, é como se tivesse uma festa, né? Uma festa. A energia que eu vejo aqui é de festa, né? Só que realmente o feminino ele não está conseguindo desfrutar dessa alegria do masculino, né? Aqui é como o masculino ele resolveu alguma coisa ou vai resolver algo, vai ter um compromisso, né? Algo se resolve na matéria.
uma oportunidade de crescimento acontecendo, né, para o masculino, um novo início. E aqui há essa energia de euforia, né, de amizade, de comemoração. Mas é como eu disse, aqui esse masculino ele está muito certo do que ele quer, né? É como se ele viesse mesmo para seduzir, tem a porção do amor ali. Então é um masculino que quer ofertar, né? Mas eu sinto desse lado essa resistência. Vamos ver aqui os próximos passos do masculino. O diabo e o 4 de copas, né? Que aqui é a armadilha. O que eu vejo aqui, né? Que a gente precisa deixar claro nessa energia do masculino. O masculino aqui vem nessa euforia muito grande e vai cair na carta do diabo, né? A carta do diabo, aqui nesse contexto, é uma carta de materialização. Então, de certa maneira, o masculino ele consegue realizar algo na matéria, né, que traz esse poder de compartilhar, resultando em algo que o masculino queria em relação ao feminino, mas logo depois o masculino acaba entendendo o quanto essa atitude leva a uma sabotagem, tá? Então eu vejo aqui que vai ser muito complexo esse processo pro masculino, porque o masculino começa numa euforia muito grande. Eu acredito que no início aqui dessa leitura teve até um espelhamento, né, do masculino sentindo o feminino sem limites, né, com uma avaliação, mas aqui pode ser um espelhamento, porque como veio a carta do diabo de lentidão, né, eu acredito que há uma materialização em relação ao feminino, mas há um atraso no processo. Então é como se o masculino chegasse num momento em que esse gás, né, essa vontade, ela fosse diminuindo, porque há um bloqueio ali, né? É como se o combustível, a bateria desse masculino começasse a falhar, né? Então, daí que o masculino começa a observar uma sabotagem, né? Uma certa... Olha, o que eu tô tendo não é o que eu imaginei desse feminino. Interessante isso porque esse masculino ele consegue se conectar, ele consegue fazer com que os esforços dele resulte em algo na matéria, só que ele observa nesse rolê com o feminino que não é bem assim, que não era bem isso que eu estava esperando, né? E esse feminino, ele olha esse masculino, não é com desdém, mas é como se esse feminino não conseguisse se identificar com esse masculino, sabe? Vamos ver aqui o bloqueio do masculino na matéria. 9 de ouros e o hierofante. Esse masculino ele está tendo dificuldade nesse momento com a independência, né? É um masculino que ainda tem essa necessidade do compromisso em si. Então aqui é como se fosse um dos maiores bloqueios, quer dizer, é um bloqueio nesse momento para o masculino, essa dificuldade de se sentir pleno, completo, né? Cuidado, seguro, alimentado, com saúde, fora um compromisso.
Vamos ver o desafio do masculino, o rei de espadas e o hierofante. Aqui realmente volta aí a ser uma dificuldade esse masculino decidir por um formato diferenciado, né? O masculino tentando seguir uma cartilha que acorrenta e que traz uma dificuldade desse masculino cumprir essa cartilha, né? O masculino ele volta a bater, dar murro em ponta de faca, né? Vamos ver a bênção, o 2 de espadas. Aqui tá falando que a estrela, aqui há um corte entre o feminino e o masculino. O que eu entendo aqui é que algo não vai ser compatível a nível de crenças, valores. Tem algumas coisas que não vão se encaixar nesse momento entre o masculino e o feminino, e isso vai fazer com que haja um grande silêncio, tá? Entre ambos, um grande silêncio, porque aqui o masculino ele vai passar por esse processo de se dar conta do que ele está tentando forçar uma situação. O masculino ele está tentando forçar uma situação e o espiritual quer dar corda, né? Quer deixar o masculino ali, incentivar o masculino a chegar ao limite ali da conquista e observar que não é mais esse formato, tá? Então eu vejo que aqui tem um afastamento entre o feminino e o masculino, e quando eu falo aqui, eu volto a dizer, gente, esse tipo de leitura é para a gente ver como que está a dinâmica do feminino com o masculino no mundo, tá? Não é só romance, é no mundo. Então vocês vão sentir uma semana onde vocês vão se sentir distanciados do masculino ou do feminino. Então tem uma distância acontecendo. Tem um relacionamento, é claro, a gente vai em lugares que tem energia yin e yang, mas tem um afastamento, tá? Então aqui para mim tá claro que o masculino ele vai ter que enfrentar essa energia da independência, do não. Vamos ver aqui o bloqueio do masculino em relação ao feminino. 4 de copas e o pendurado. Aqui é como se o masculino sentisse aí que caiu numa armadilha, rainha de paus. O masculino identificou, olha só, o masculino identificou o seu par, porque veio o rei de paus ali, e aqui a rainha de paus, identificou, só que, porém, aqui o masculino realmente sente que caiu numa armadilha, que não viu que aqui esse feminino ele tem algumas restrições. É um feminino também que está isolado. É um feminino que não dá acesso. É um feminino muito mental, né? Na verdade, não é nem mental a palavra, mas é um feminino que tem algumas questões. Não é para todos, mas aqui a característica geral desse feminino é o isolamento. Geral desse feminino. Mas aí entra outras
outras particularidades. Tem femininos com depressão aqui, com toque, com dificuldade financeira, tem um monte de coisa aqui, né? Várias coisas, tem depressão aqui. Então, é como se o masculino tivesse identificado a sua tampinha ali, né? Porém, esse masculino começa a entender que esse feminino ele não está tão fortalecido quanto ele achou, né? Ou disponível, né? Porque tem uma questão de bloqueio, de lentidão, das coisas não caminhando como esse masculino tinha imaginado, tá? Então aqui tem um bloqueio. Vamos ver o desafio do masculino com o feminino. O mundo e o 4 de ouros. É aquilo, esse masculino, né? Esse masculino, ele tá ele tá numa energia muito forte, assim, do mundo, né? Junto com a temperança, é um viajante, é alguém que tá ali deslumbrado com as coisas, né? Assim, com bastante energia e sabe aquilo de vivenciar e tanta coisa, tudo é possível. Só que o desafio realmente está em tirar esse feminino desse 4 de ouros, porque esse feminino ele está ali parado, né? Ele está querendo se proteger, né? Então, assim, tá um mundo aberto, o masculino ali pulando no mundo e o feminino não, né? Depois a gente vai entender melhor o olhar desse feminino. Vamos ver a bênção do masculino em relação ao feminino. Cavaleiro de Copas e a Torre. Aqui o masculino ele vai em direção ao feminino, seduzir, falar de sentimento. Esse masculino, ele rompe uma estrutura com uma rainha de ouros, né? Ele rompe uma estrutura com uma rainha de ouros e entra nessa energia da rainha de paus. Então é como se esse masculino ele viesse ali trazer esse transbordamento de sentimento, tá? Vamos ver aqui. Futuro imediato do masculino com o feminino, 6 de espadas e o hierofante. De novo, esse masculino, ele buscando esse compromisso, indo até esse feminino, né? E depois, é claro, vai passar por esse afastamento. Mas é como se o masculino tivesse que fazer esse processo. Vamos ver futuro próximo masculino em relação ao feminino. 7 de ouros e a estrela. É aquilo, o masculino vai chegar na conclusão que vai ter uma pausa, uma reflexão. Esse masculino não vai ter o tipo de colheita que imaginou. Aqui possivelmente há um afastamento para que haja uma ruptura mesmo de crenças. Eu vejo que, assim, tem um afastamento, mas que futuramente volta a ter a comunicação, pode ser via internet. Então, eu não sinto que esse afastamento é definitivo. Ainda tem uma comunicação, mas a energia aqui é uma energia que precisa ser restaurada. Restaurada não, renovada,
né? Precisa vir uma energia nova para que esse masculino e esse feminino tenha uma relação diferente. Nesse formato aqui, nessa vibração, não tem como, por isso o afastamento. Vamos ver aqui, vamos ver o sentimento desse feminino pelo masculino. O carro e o 5 de espadas. Vamos lá, família. Família, passado, tem algumas restrições desse feminino em relação a esse masculino, tá? Tem algumas restrições. É como se esse feminino sentisse um movimento, viagens, mudanças, mas esse feminino aqui, com 9 de copas e o 5 de espadas, começa a observar que os seus desejos, sonhos, realização emocional, né, ali individual, acaba entrando em conflito com o passado, ou com a família, ou com as suas origens. Então o feminino começa a ter um mergulho muito profundo em feridas que esse feminino nem conhecia, né? Esse feminino realmente tendo um esclarecimento o quanto tem essa dificuldade da sua realização pessoal, emocional, com a família, com esse masculino, com o passado, com a sua origem. O feminino está numa crise existencial? Pode ser, tá? Pode ser, mas aqui uma coisa eu posso afirmar, que esse feminino ele sente, ele está vivenciando nesse momento alguns conflitos de relacionamentos, onde está indo muito, levando esse feminino a questionar suas origens, né, o porquê das coisas. Então, assim, por mais que esse feminino esteja, né, nesse avanço, esse feminino, ah lá, você viu? Isso é limpeza, tá, gente? Desculpa, esse feminino, ele tá tendo muita expurgação e limpeza, tá? Vamos ver o pensamento desse feminino em relação ao masculino. 5 de copas e o eremita de novo, que é a solitude ali. É aquilo, o feminino, ele está no momento de isolamento, de autoconhecimento, priorização. Eu sinto o feminino numa bad terrível? Não. Eu sinto o feminino numa oscilação emocional, onde em alguns momentos esse feminino se sente acorrentado a uma origem, a um passado, e tem uma certa dificuldade de vivenciar essa oportunidade atual com o masculino. Então, mentalmente, eu sinto que em alguns momentos tem um lamento que acaba levando esse feminino para um pensamento mais negativo, pessimista em relação ao desenvolvimento com o masculino. Então aqui esse feminino também recorda, né, tem a recordação de comportamentos de mentira, de sabotagem, até ligados ao pai, né? O feminino tem essa reflexão
Eu sinto que em algum momento isso é no feminino uma sabotagem, mas é como se fosse necessário o feminino entrar nesse lugar mental para entender também que se coloca em situações que não é para esse feminino. Uma coisa interessante aqui, que esse feminino ele vai começar a ter uma ideia do quanto ele se permite e se coloca em situações que não são para esse feminino, entende? Então aqui tem uma reflexão muito profunda do tanto que esse feminino colaborou para esse masculino se comportar como se comportou. E tem uma coisa interessante aqui desse feminino, é que esse feminino começa a entender que esse masculino tinha um comportamento coerente com a visão que ele tinha desse feminino. Então, para o feminino parecia mentira, sabotagens, mas na verdade esse masculino já tinha uma certa dificuldade em algum momento de se sentir compatível a esse feminino. Então aqui é como se tivesse realmente invertido as posições, o que o feminino hoje está fazendo, o masculino fez um dia, o que o masculino fez um dia, o feminino está fazendo, tem uma inversão aqui, né? Porque tem que ter a balança. Mas uma coisa muito clara aqui é que o comportamento inicial desse masculino com o feminino é compatível com a diferença de valores que esses dois indivíduos têm, né? Então, esse masculino ele acaba se comportando de uma maneira não positiva com esse feminino, mas justamente porque já tinha um desnível ali, né? Já era uma coisa que trazia uma insegurança para esse masculino e coisa e tal. E com essa carga do espiritual, esse masculino se encorajou com o rei de paus e foi ali para cima desse feminino. Só que nesse momento, esse feminino olha para esse masculino como alguém que não realmente não está naquele patamar que imaginou, ou que o feminino se sente não nesse patamar. Então, isso causa um desequilíbrio na relação, uma dificuldade de reciprocidade, que é uma coisa que o espiritual quer que haja, mas eu acredito que todo esse processo está acontecendo por causa do ego, tá? Tanto o masculino quanto o feminino está lidando com o ego, né? Aquela parte exacerbada do ego, ok? Então, destaque para essa parte aí. Vamos ver aqui a intenção do feminino com o masculino, pajem de ouros e 3 de espadas. Eu vejo que o feminino ele quer sair de uma posição de medo, de receio, de sentimento de traição, sentimento de incompreensão, pensamentos negativos, de abandono, de conflito na matéria, de que isso não é para mim, de que eu não sou capaz de chegar onde eu quero. O feminino ele quer sair dessa zona, só que o feminino ele não está conseguindo mentalmente achar saída, né, para esse bloqueio. Só que fala aqui que nos próximos dias e semanas o feminino ele vai encontrar algo como o masculino. Tem uma oportunidade, tem uma comunicação, tem algo que chega, né, materialmente, que faz com que esse feminino tenha a possibilidade de crescer, que tenha a possibilidade de trabalhar, de melhorar. Então eu vejo que tem essa energia muito forte do feminino
tendo uma oportunidade grande de desbloqueio. Vamos ver aqui os próximos passos do feminino em relação ao masculino. 6 de paus e o 5 de paus. As coisas começam a andar. Então, o feminino aceita os desafios, né? Os conflitos na matéria, o feminino começa a encarar como algo benéfico, né? Algo que no final, né, do processo vai trazer um reconhecimento e um benefício. O feminino sai daquela zona de talvez vítima de uma estrutura, de uma origem, e começa a regaçar as mangas aí, vou trabalhar, vou fazer o que tem que ser feito. Então eu vejo aqui que esse feminino ele começa a incorporar as lições e começa a usar com inteligência esses bloqueios, esses desafios, a enfrentar essas adversidades, esses adversários com clareza, com inteligência. E uma coisa muito interessante no feminino aqui é a questão da renúncia, né? O feminino começa a entender a importância da renúncia para que tenha o resultado que o feminino quer atingir, né? A importância do sacrifício, do esforço, para que haja esse reconhecimento. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino. 4 de espadas e 9 de copas. Hoje eu vejo que um dos maiores bloqueios do feminino está nessa realização emocional que o feminino é como se o feminino está tendo dificuldades de acessar esse reconhecimento emocional, porque o 9 de copas é como quando você se sente emocionalmente satisfeito com o que você tem, né? Com você. Geralmente o 9 de copas é uma carta que vem ilustrada com uma pessoa sentada, né? Geralmente uma mulher sentada numa mesa cheia de fruta, vinho, e ela sentindo aquele bem-estar, né? No tarô das bruxas, tá vindo essa imagem para mim. O feminino tá sentindo dificuldades nesse bem-estar, nesse prazer individual. E então eu vejo que há uma tendência a esse feminino dormir mais, né? Sentir necessidade de ficar mais quieto, mais em silêncio, mais em descanso, tá? Aqui, é claro, tem casos de depressão, tá? Vamos ver o desafio do feminino em relação ao masculino, o 10 de copas. Então, é tão louco essa parte que o feminino está vivendo, porque o feminino é muito louco isso, muito mesmo, porque o feminino, ele está tendo a oportunidade de ter um grande transbordar de felicidade, porque é o 10 de copas, então é além de você. Então é como se esse feminino ele estivesse tendo a oportunidade de todo mundo feliz, né? De alcançar esse transbordar. Mas esse feminino ele não está alinhado a esse família, ele está alinhado a eu, né? O eu, não o nós. Então, isso também é uma parte que traz uma crise, porque o feminino se questiona, vai se questionar o porquê que eu não estou feliz com isso. Por quê? Se hoje tem esse transbordar,
pela lógica, né, da colocação das cartas, se você está no 10 é porque você passou pelo 9, que é a sua realização pessoal, daí você transborda, vai para o 10. Só que aqui não. O que está sendo mostrado é que o feminino está tendo a oportunidade do 10, só que não é isso. Não é isso. Né? Cadê a satisfação pessoal? Não está rolando. Né? E é muito... Tem uma questão ligada à família, à origem desse feminino, que está impedindo desse feminino se sentir realizado consigo. É uma questão pessoal, tá? Do feminino. Não tem alguma coisa ligada à origem desse feminino. Esse feminino, ele não está se sentindo honrado, ele não está se sentindo compatível com o que faria esse feminino se sentir realizado. Vamos ver a bênção do feminino, o louco e a rainha de espadas. Eu vejo que esse feminino, ele precisa trabalhar na mente. Não tem outro jeito, não tem outra saída. Aqui esse feminino, ele precisa sair dessa parte emotiva e entrar nessa energia um pouco de revolta que traz a energia da rainha de espadas. Por que revolta? Porque para a gente entrar nessa energia da rainha de espadas, de muita inteligência, estratégia, você teve que passar por um grande distanciamento emocional na sua vida. Então, é uma energia mais brava, sabe? É uma energia mais firme, cortante. Ela não está tão preocupada com o emocional. Eu faço o que tem que ser feito. Então, eu vejo justamente por esse corte, o feminino, ele vai cortar com esse 10 de copas, que tem a ver com a família e a origem. Tá? Para que ele consiga esse início, é o início de uma grande viagem para o feminino, mas ele precisa cortar essa idealização familiar que, na verdade, esse feminino, de certa maneira, teve acesso, mas que não é isso, não é isso. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino com o masculino, 10 de ouros e o rei de paus. É o que eu acabei de falar. O masculino, ele está oferecendo o 10 de ouros. É o 10 de ouros, eu falei 10 de paus. O 10 de ouros para o feminino. Então, o 10 de ouros, o que é? Vamos construir uma vida, né? Vamos unir as famílias, vamos construir uma rotina, hábitos, vamos expandir, né? O rei de paus. Eu finalizei com algo no passado, vamos expandir, vamos construir, vamos expandir nessa matéria, né? Mas aqui tá como bloqueio, né? Tá como bloqueio, o feminino indo dormir. Vamos ver aqui o desafio do feminino em relação ao masculino, a grande sacerdotisa e a roda da fortuna. Uma mudança inesperada nos conhecimentos desse feminino. Vejo aqui que o feminino, ele passa por um período de conexão, compromisso com o masculino, mas aqui há uma falta de
comunhão, de apoio, existiu solidão, existiu desequilíbrio. É recente isso, tá? Então esse feminino, ele corta, tem uma nova verdade em relação aos compromissos, acontece a roda, que aqui é mudanças inesperadas, que leva esse feminino a ter o conhecimento de algo que não tinha, sobre si, sobre a família, sobre a vida, e esse feminino se cala, vai se calar diante desse masculino. Vamos ver aqui a bênção desse feminino em relação ao masculino. 8 de paus e o rei de paus. Para mim aqui, esse feminino ele vai dar um empurrão no masculino, para o masculino se mexer. Se mexer, ir atrás do que quer, de se movimentar, de entrar no 9 de ouros, que é cuidar de si, independência financeira. Então, toda essa situação, né, essa dinâmica, eu sinto que é para o masculino encontrar o 9 de ouros e o feminino encontrar o 9 de copas. Tá? Realmente aqui o feminino, ele não vai aceitar um compromisso que o masculino vai propor. Não vai aceitar. Vamos ver aqui futuro imediato do feminino com o masculino, pajem de paus e a justiça. Uma comunicação aqui rápida, com nível ali de não é agressividade, mas não vai ser uma coisa programada, é como se fosse alguma coisa assim. É uma mensagem que chega, que traz essa energia de separação. Tá? Traz essa energia de separação, essa mensagem. Muitos é uma mensagem um pouco agressiva e que traz um nível de estresse, mas que não tem o que fazer, aqui é o corte. Vamos ver futuro próximo do feminino com o masculino. 4 de ouros, de paus e o julgamento. Aqui tem uma definição desse compromisso. Na verdade, tem um voltar ao passado, as raízes, situações, para saber como que vai ser o compromisso daqui para frente. Tá? Como que vai ser esse compromisso daqui para frente? Aqui tem uma necessidade de controlar os instintos e o cavaleiro de espadas. É aquilo, gente. Eu vejo assim, que é uma relação que vai entrar no novo acordo, no novo formato, mas aqui vai ser cortada, rompida essa energia de fogo, né, em relação a desejo sexual, paixão, até mesmo amor, envolvimento emotivo, assim. Eu vejo que o novo compromisso do feminino com o masculino está muito em controlar os instintos, né, e levar a relação para um lado mais objetivo, né? Qual que é o objetivo da gente estar aqui? Levando mais para um lado de negociação mesmo, tá? Um lado mais frio, mais lógico da relação. Vai ser contida essa energia sexual, de amizade, de prazer, lazer. Não vejo isso, tá?
Vamos ver aqui um recado do feminino para o masculino. Página de paus é a comunicação difícil. Depois do feminino se dá conta de algo, tem alguma informação, algum início que o feminino tem aqui nas mãos, que o feminino quer trabalhar, quer crescer, tá? Então, assim, fala que tem uma comunicação difícil entre o feminino e o masculino. Vamos ver aqui, masculino, rei de espadas e a temperança. Depois de um tempo, né? O masculino aqui, o masculino resolvendo cortar algo, finalizar, resolver algo aqui. E aqui tem casos de afastamento mesmo.